Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, estamos de volta com mais uma super aula aqui de anatomia e fisiologia. Mais uma semana de muito conhecimento, de superação. Conto com a atenção de vocês, com a dedicação de vocês, para que cada dia, cada semana que passa, nós nos tornemos profissionais melhores, futuros profissionais aí da área da saúde, ok? Nossa aula de hoje vai ser do capítulo 3 do livro Anatomia e Fisiologia, seguindo aí o cronograma do Sebrae aí. Estamos juntos nessa, hein, pessoal? Vamos lá? Então, o capítulo 3 trata-se do sistema, da parte dos tecidos, células, fisiologia, um monte de conceitos aí que nós vamos aprender hoje. E hoje tem muito conteúdo, beleza? Então fiquem antenados, respirem fundo, aí oxigenem o cérebro porque hoje tem bastante coisa. Vamos lá então? Então, o que nós vamos aprender hoje? Nós vamos estudar sobre a fisiologia humana e por que ela é tão importante para o funcionamento das células e dos tecidos do corpo humano, ok? O objetivo de toda a fisiologia é explicar os fatores físicos e químicos que são responsáveis pela origem e desenvolvimento e progressão da vida, né? Um conceito assim que parece um pouco complexo, mas se você der uma analisada nela, a fisiologia, o que ela vai explicar? Ela vai explicar como funciona o corpo humano, o que o corpo humano precisa para estar vivo, o que o corpo humano precisa para estar aí, como vocês estão, vivos, pensantes, tudo funcionando, né? Então, como que esse corpo se desenvolve, como que essa questão da vida funciona, né? Funciona porque existe um complexo muito grande de estruturas, um monte de situações aí que nós vamos estudar aí durante essa aula, ok? Vamos lá então? Então a fisiologia é o estudo das funções e do funcionamento normal dos seres vivos. Como eu sempre falo para vocês, a gente vai estudar como funciona o corpo humano, como ele funciona normalmente, para depois entender como funciona a doença e depois entender como funciona o nosso tratamento. Então, primeiro, o corpo humano quando ele está funcionando normalmente, depois como que ele funciona na doença e depois como que nós vamos tratar aquela doença, ok? Por isso que nós vamos estudar isso aí. O conceito básico da nossa aula de hoje é entender como que está organizado isso dentro do nosso corpo. São conceitos muito importantes para a gente poder entender quando a gente estiver fazendo uma leitura de um livro ou mesmo da apostila, entender como que é organizado isso. Da mesma forma que você tem uma casa, por exemplo, essa é uma casa, mas ela é formada por quê? Ela é formada por janelas, por paredes, por piso e por portas. Ou seja, cada um tem uma função. O telhado, por exemplo, a função dele é cobrir. A parede, por exemplo, a função dela é proteger a casa. A porta é dar acesso à casa. A janela, a função dela é dar luminosidade e abertura de ventilação para a casa. Então, cada unidade dessa tem uma função. Mas do que é composto uma parede? Entendeu como a gente vai aprofundando nas estruturas? É isso que nós vamos estudar hoje. Do que é composto uma parede? Ela é composta de tijolo, de cimento, de argamassa, de tinta. São várias coisas que compõem a parede. Mas, professor, eu quero me aprofundar mais ainda. Do que é feito um tijolo? E você vai lá e estudar que o tijolo é feito de barro, aquele barro é aquecido, forma o tijolo. Do que é feito a tinta? É feito de um monte de componentes químicos, corantes e tal. Quanto mais você se aprofunda, mais detalhes você tem sobre aquilo. E é o que nós vamos fazer hoje em relação ao corpo humano. Nós temos o corpo humano, ele é dividido em sistemas. Cada sistema é composto por órgãos, cada órgão é formado por vários tecidos e cada tecido é formado por um conjunto de células, ok? Da mesma forma que eu falei para vocês, da casa, da parede, do tijolo, do barro, nós vamos aprofundando nas estruturas dentro do nosso corpo. Então eu vou usar um exemplo só para vocês começarem a entender como que funciona isso.
o corpo humano, um sistema, vamos escolher ali o sistema circulatório, né? Então vamos pegar todo o sistema circulatório, é o sistema que é responsável por fazer a circulação de sangue no nosso corpo. Mas ele é composto por vários órgãos. Vamos escolher um órgão desse sistema circulatório. Vamos escolher o coração, um órgão desse sistema circulatório. A função dele é justamente bombear. Temos outros órgãos no sistema circulatório. Temos veias, artérias, mas escolhemos o coração, um órgão. Esse órgão é composto por vários tecidos, da mesma forma que essa camiseta é composta por vários tecidos. O nosso órgão coração também é formado por vários tecidos. O termo tecido nós conhecemos quando a gente fala de pano, de roupa, mas em anatomia e fisiologia são o conjunto de células com as mesmas funções. Então, o órgão coração é formado por tecidos, né? Esse tecido muscular cardíaco é formado por várias células, da mesma forma que esse tecido é formado por vários fios, aquele tecido muscular cardíaco é formado por várias células, ok? Então a gente vai se aprofundando, cada vez estudando mais as estruturas do corpo humano. E é isso que é legal. Quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais profundamente você estudar um assunto, mais você vai estar capaz de entender o mundo ao seu redor e o seu próprio corpo, ok? Então vamos lá, vamos dar mais uma aprofundada nisso? Então vamos pegar o mesmo exemplo que eu falei para vocês, o corpo humano ali, ó, o corpão, que belezura. Vamos escolher dentro daquele corpo humano um sistema, o sistema circulatório. Então, um exemplo só para a gente entender, né? Então, o sistema é um grupo de órgãos que juntos executam determinada tarefa. Qual que é a tarefa do sistema circulatório? Promover a circulação do sangue. Nós vamos estudar neste livro vários livros, né? Nós vamos estudar nesse livro nós vamos estudar vários sistemas, né? Então, um dos sistemas que nós vamos estudar nesse livro é justamente o sistema circulatório. Nós vamos estudar sistema ósseo, sistema endócrino, sistema digestivo, vários tipos de sistemas. Nós estamos usando aqui o sistema circulatório como exemplo, né? Então, do que é composto esse sistema? De vários órgãos. Vamos escolher um órgão, como no exemplo, o órgão coração, né? Qual que é a função desse órgão? É bombear o sangue para todo o nosso corpo. Então, quando nós temos um grupo de tecidos que eles interagindo, formando uma estrutura, nós podemos chamá-lo de órgão. Então, o órgão coração. Vamos pegar no sistema digestivo. Quais são os órgãos? Os órgãos são o estômago, o intestino, o esôfago, entenderam? Cada vez mais nós vamos nos aprofundando. Vamos pegar e fatiar esse coração para entender como é que funciona ele lá por dentro? Então, nós fatiamos esse coração, olha como ele é por dentro, né? As estruturas internas dele, nós temos ali várias estruturas, vamos estudar isso com bastante paciência, com bastante propriedade aí, para que a gente tenha um entendimento, né, de todo o nosso corpo, ok? Então, nós estamos agora dentro do coração. Então, esse coração é formado por vários tecidos. O que são esses tecidos? São estruturas formadas por um grupo de células, cada uma com a sua especialização dentro do organismo. Ou seja, cada célula, cada grupo de células tem uma função dentro daquele órgão, né? Quais são as funções dessas células? Nós vamos ver agora na sequência. Então, o conjunto desses tecidos constitui os órgãos, e o conjunto desses, por sua vez, os sistemas que então compõem o organismo. Tá tudo ligado, a gente só vai aprofundando cada vez mais para entender como que é essa divisão entre as estruturas, né? Então, basicamente, nosso corpo é formado por 4 tipos de tecidos: o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Quando a gente fala em tecido conjuntivo, daí a gente divide ele em outros tipos. Por exemplo, o tecido adiposo, que é a gordura,
tecido cartilaginoso, que formam as nossas cartilagens. Nós vamos ver com bastante detalhes agora na próxima aula, que é sistema ósseo, né? Nós temos o próprio sistema ósseo e nós temos o tecido sanguíneo, que são o que compõe o nosso sangue, ok? Tranquilinho até aí? Bora então! Dentro do músculo, do sistema muscular, nós temos o músculo liso, músculo esquelético e o músculo cardíaco. Então, olha quanta coisa que nós temos que estudar aí nesse nosso livro, o livro mais fantástico do Sebrae, o livro que eu adoro, que é Anatomia e Fisiologia, como o nosso corpo funciona. Mas eu preciso muito da atenção de vocês, né? Então vamos lá? Dentro do órgão coração nós temos vários tecidos. Quais são esses tecidos? Peguei um pedacinho ali do coração e vou analisar só um pedacinho do coração. Do que é formado essa massa do coração? Vamos chegar mais perto ainda nessa figura aqui, ó. Eu peguei um pedacinho do coração e agora vamos aproximar um pouquinho mais aqui dentro dessa estrutura. Nós vemos dentro daquela estrutura, daquele pedacinho que nós fatiamos o coração, nós temos dois tecidos aqui muito importantes. O tecido muscular, que é o miocárdio, ele que faz a parte de contração, ele que faz o movimento do coração, certo? Esse é o tecido que faz o movimento do coração, é o tecido que faz o batimento cardíaco, viu? Então, um monte de células que fazem uma mesma função, que é a contração, que é o batimento cardíaco. Mas nós não temos só músculo no nosso coração. Nós temos também um tecido epitelial, ou seja, um tecido de revestimento, de proteção, que é o endocárdio e o pericárdio. É como se você tivesse ali o músculo envolvido por uma película, por uma proteção que protege aquele órgão dos outros, que limita aquele órgão. Então é como se fosse um envelope, uma embalagem, né? Então esse tecido, a função dele é justamente revestir e proteger. Tranquilo até aí? E daí dentro daquele tecido nós temos as células, né? Então o que é a célula? São as menores unidades estruturais e funcionais do corpo com a mesma estrutura, porém com funções específicas. Quais as funções daquelas células lá do tecido muscular? A função dela é justamente contrair, fazer o coração se mexer, fazer o coração bater. Essa é a função dela. Então a gente classifica todas aquelas células como um tecido. Em todo o nosso corpo existem 100 trilhões de células, 100 trilhões de células, é muita célula no nosso corpo, ok? Então, essa célula é como se fosse o tijolinho da casa, é a unidade funcional, é a menor parte viva do nosso corpo, né? Ela é formada por uma parede e uma parte externa, que é chamada membrana plasmática. Ela é formada também na parte interna por um gel chamado citoplasma, e dentro desse gel, boiando nesse gel, temos as organelas, ou seja, os órgãozinhos, os órgãos pequenininhos, microscópicos, que fazem essa célula ser uma unidade viva. Ela respira, ela gasta glicose, ela gasta energia, ela produz gás carbônico, ela consome oxigênio. Essa célula é que faz o teu corpo funcionar. Ok? Então, continuando no nosso exemplo do coração, nós temos aqui no microscópio as células cardíacas. Então, isso é muito importante para vocês saberem em qual ponto do zoom que eu estou dando ali no nosso corpo, quando eu falo em célula, quando eu falo em tecido, quando eu falo em órgão, quando eu falo em sistema, né? Então vamos usar novamente o exemplo lá da casa. Pega uma foto de uma casa, vou dar um zoom, vou ver agora a porta. Daí eu vou ver, para que serve aquela porta? É para dar acesso à casa. Beleza, já sei a função daquele órgão, daquela estrutura, certo? Mas eu vou entrar mais ainda, vou dar mais um zoom. Ele é composto por vários tecidos, o tecido madeira, o tecido metal, que forma a fechadura. Dentro daquele tecido madeira, dentro daquele tecido
da porta, vou olhar no microscópio e vou ver a estrutura da madeira certinho, bem pequenininho ao microscópio. Então é a mesma coisa com o nosso corpo humano. Você vai dando como se fosse um zoom e vai estudando cada estruturinha que faz parte do nosso corpo. As células, nós temos no nosso corpo vários tipos de células. Vamos dar uma olhadinha ali, ó. Células do sangue, com diversas funções, transporte de oxigênio, defesas do nosso organismo. As células da pele, uma célula de revestimento, reveste a nossa pele para proteger do mundo exterior. As células ósseas, nós vamos ver ali no sistema ósseo a função dela. Células epiteliais do intestino, olha aqui, ó, ela tem vários tipos de cílios, né, de estruturas ali que ajudam na absorção do alimento. Nós temos as células musculares, vamos ver também com bastante detalhes as diferenças entre essas células. Temos as células nervosas, o neurônio, por exemplo, que a função dele é transmitir o impulso nervoso. Então, nós temos aqui um monte de tipos de células, vários tipos de células, cada uma com uma função específica, com uma estrutura específica, com uma cara ali diferente, porque cada um desempenha uma função diferente no nosso corpo. Beleza? Então é isso, galera. Essa nossa aula basicamente é para você entender que o nosso organismo ele é subdividido. Quanto mais zoom você vai dando, quanto mais você vai adentrando nas estruturas desse corpo, você vai chegando a estruturas cada vez menores, cada vez com mais detalhes para entender como é que funciona o nosso corpo. Muito importante vocês ficarem antenados aí nessa parte. Então, para a gente fazer uma revisãozinha aí geral, né? Então nós temos lá o nosso organismo, né? Um indivíduo, nós temos um sistema, aqui nesse exemplo a gente escolheu o sistema digestivo, então são vários órgãos com a mesma função de promover a digestão, então a gente classifica como um sistema digestivo. Dentro desse sistema nós vamos estudar um órgão, por exemplo o estômago, um órgão chamado estômago, mas esse órgão é formado por vários tipos de tecidos, né? Quais os tecidos que formam esse órgão? O tecido muscular liso, que é o que faz o movimento do estômago. Também temos tecido de revestimento, tecido epitelial, que vão revestir esse estômago. Então, são tecidos diferentes que compõem um mesmo órgão. Então, você estuda um tecido e esse tecido é formado por várias células, né? Essas células têm uma função específica dentro daquele tecido. Esses conceitos é muito importante que você fique antenado, sabendo desses conceitos. Por quê? Porque quando eu falo uma célula, um tecido ou um órgão, você tem que ajustar o seu zoom ali na sua mente e saber em qual foco que nós estamos dando ali dentro do corpo humano, ok? Tranquilo? É uma aula tranquila, é um conceito novo, mas eu espero que vocês estejam bastante antenados aí, porque é muito importante esse conceito para as nossas aulas daqui para frente, ok? Então, um resumão aí, nossa aula de hoje nós falamos sobre fisiologia, as células, os tecidos, os órgãos e os sistemas que formam o nosso organismo, ok? A partir da próxima aula, vamos estudar cada sistema separadamente, com todos os órgãos, com tudo o que aquele sistema precisa para sobreviver. Ok, galera? Valeu? Não se esqueçam que vocês têm atividades para entregar, obrigatória entrega dessas atividades para ganhar nota, para ganhar presença, e daqui a pouco estaremos online, ao vivo aí, conversando com vocês para tirarmos todas as dúvidas aí referente a essa matéria. Beleza? Um abraço a todos e até a próxima aula!